Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo aí, participando da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos aqui na nossa saga, estudando o livro do profeta Isaías. E hoje eu queria que você abrisse lá no capítulo 30, Isaías, capítulo 30. Leremos até o versículo 17. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã e os seus embaixadores já chegaram em Arnes. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição e angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante, levam a lombos de jumentos as suas riquezas e sobre corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que nada lhes aproveitará. Pois quanto ao Egito, vão inútil é o seu auxílio. Por isso chamei Gabarola, que não faz nada, que nada faz. Vai, pois, escreve isto na tabuinha perante eles, escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho e apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, sobre isso vos estribais. Portanto, essa maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente no momento. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Versículo 15, vamos ler juntos? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não quisestes, antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos os fugireis, até que sejais deixados como um mastro no cume do monte, e como estandarte no outeiro. Amém. Nós já explicamos aqui que do capítulo 1 até o capítulo 39, nós temos os julgamentos de Deus. Deus julga Israel por causa do seu pecado, e Deus vai julgar todas as nações. Então, se você estudar os 39 primeiros capítulos, você vai ver isso. Aqui nesse capítulo, eu vou tratar de um assunto aqui que eu sou
PhD. Paciência. Paciência. Esse é um assunto que tem atrapalhado muita gente, e principalmente o povo de Deus. E Deus vai tratar aqui, porque Deus havia prometido a Israel que Deus resolveria o problema contra Senaqueribe. Como resolveu? Foi Deus que resolveu. Nós estudamos aqui a história do rei Ezequias. Mas antes disso, eles não acreditavam. E eles então resolvem fazer alianças com outros reis para tentar se livrar, de Senaqueribe, da invasão assíria. Então eu quero observar aqui nesse texto que o povo então vai manifestar uma impaciência muito grande com Deus, porque Deus ele tem o tempo dele, Deus tem o jeito dele, a maneira dele, e nós muitas vezes queremos ensinar Deus, queremos dizer para Deus como é que ele deve fazer, tá certo? E aí nós nos precipitamos, e isso traz consequências ruins para nós. A palavra impaciência é uma palavra muito interessante. Significa precipitação, pressa, incapacidade de esperar, seja na fila, seja no consultório médico, seja em qualquer lugar. Pesquisadores de uma universidade em Chicago, uma universidade é muito forte lá, a faculdade de psicologia, eles trabalham principalmente com a psicologia na área do comportamento, e eles fizeram pesquisas e identificaram as consequências que a impaciência traz para a vida da pessoa. Então, os impacientes sofrem mais com problemas de hipertensão e têm, consequentemente, capacidade de contrair doenças cardíacas. Vou fazer algumas perguntas para você. Primeira pergunta: você se aborrece quando tem que esperar? Levanta a mão, só para eu ver aqui. Tudo normal, tudo normal. Você come depressa? Comer. Tem base bíblica, tá? Para isso. Você costuma sentir-se pressionado no fim de um dia normal de trabalho? Você se sente pressionado? E você se sente pressionado pelo tempo? Você é uma pessoa que acha que está perdendo tempo? A pessoa liga para mim e tem gente que puxa a conversa. Começar da minha secretária aqui. Eu não aguento áudio de mais de 1 minuto. Então não manda. Quando é mais, tem um negócio que acelera lá. Eu acelero porque eu quero falar rápido. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Veja bem, a Bíblia afirma que a impaciência é uma manifestação de desconfiança, de incredulidade, principalmente nessa questão com Deus, né? Com Deus. Veja no versículo 18, 30, 18.
Diz assim: por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para compadecer-se de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele o quê? Esperam. Isso é um versículo difícil, porque diz que o Senhor espera, o Senhor se detém. Quer dizer, eu estou aqui me esperneando, mas Deus está tranquilo. Ele está tranquilo. Ele tem o tempo dele, tem o modo dele. E não adianta, porque a nossa pressa e a nossa impaciência não vai mudar a dinâmica de Deus. A nossa impaciência é inútil. Aliás, impaciência, ansiedade, diz que nós, com a nossa ansiedade, não podemos aumentar nem um palmo da nossa altura e da nossa existência, um côvado. Então vamos aqui para um contexto. Deus está demorando, segundo o povo entende. O exército assírio vai estar tomando conta de tudo e vai chegar em Jerusalém. E o povo então quer resolver esse assunto sem Deus. Sem Deus. Vamos ler 31. Vamos ler juntos? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem. Então veja bem, primeira lição aqui: a impaciência leva-nos a substituir os planos de Deus pelos nossos planos. Diz o texto: planos que não procedem o quê? De mim. Ou seja, Israel rejeitou Deus e o projeto que Deus tinha para a nação. Todo o povo se rebelou contra Deus. O que é isso? É fé ou é incredulidade? Hein? Incredulidade. Vamos voltar lá para o Salmo 80. Salmo 81. Salmo 81. A partir do versículo 8, diz assim: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasse, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante Deus estranho. Veja bem o que Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e encherei. Vamos ler juntos versos 11 e 12, vamos lá? Mas o meu povo me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga. Você tem problema com teimosia do seu coração ou não? Saiu, você fez alguma ultrassonografia que detectou lá que você tem um problema chamado teimosia do coração? Aqui tem a vontade permissiva de Deus. Deus diz: olha, se você me escutar, você vai ter o melhor. Se você não me escutar, tudo bem. Eu vou deixar você andar na teimosia do seu. Siga os seus próprios conselhos. Irmãos, Provérbio diz uma coisa profunda quando diz assim: há caminhos que aos nossos olhos parecem perfeitos, direitos, mas o fim deles
caminho de morte. Isso se aplica a tudo na vida. Tá certo? Até os 30 anos você toma as decisões mais importantes da sua vida. Sua profissão, seu casamento. Depois dos 30 é para consertar. É para ajeitar. É assim? Por isso que tem muita gente que é infeliz na profissão, é infeliz no casamento. Porque na hora de tomar a decisão, seguiu os seus próprios conselhos. Então, é muito bom. Tem um versículo lá em Efésios. Eu sei que muitas perguntas surgirão a partir desse versículo, mas Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 15 em diante, diz aí, 5,15. Portanto, vede prudentemente como, não como necios, e sim como, remindo o tempo, porque os dias, versículo 17, por esta razão, não vos torneis o quê? Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então Deus, ele tem vontade. E vontade de Deus significa planos, projetos. Ele tem os universais, os regionais, mas tem os planos pessoais. Você acredita nisso ou não? Que os seus dias estão nas mãos de Deus, Deus conhece você, você é exclusivo dele, e que ele tem um projeto de vida para você. Então, a luta que eu e você nós temos é que algumas coisas dos planos de Deus para nós já estão revelados, né? Mas tem muita coisa secreta que você não sabe. Então você está com 2 pedidos de namoro aí. Aí você vai botar o nome no papelzinho, sacudir, urim, tumim, tirar, é assim que você vai? 2 propostas de emprego, 2 propostas de... É assim que a gente vai? Veja que o texto diz procurar e compreender. Então é um ato de compreensão. Compreensão exige o quê? Mente. Por isso que Romanos 12 diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável. Então, vou dar um exemplo. Paulo queria ir para a Ásia, não foi, Deus não deixou. Ele queria ir para a Bitínia, Deus não deixou. Aparece um homem lá meia-noite, ele tem um sonho, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí Paulo reúne isso, né? Esses dados. E aí ele vai tomar uma decisão, avaliando todos aqueles fatos. Então isso é compreensão. Você não pode compreender a vontade de Deus, primeiro, se você não quer fazer a vontade de Deus. Porque tem muita gente que diz, pastor, eu queria saber a vontade de Deus. E aí pensa que pastor é vidente. É lemão, joga búzios. Não é assim. Mas para que você quer saber a vontade de Deus? É para obedecer? Porque já tem muita coisa revelada que você não obedece. Agora, a Bíblia fala que quando nós queremos compreender a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus vai lhe orientar. Deus vai falar através da Bíblia. O Espírito Santo vai conduzir a sua mente, os seus pensamentos, porque o Espírito Santo nos guia à verdade. Ele vai dar discernimento para você. E você vai ter depois uma convicção interior, porque o Espírito Santo, se você se submete a ele, pode ter certeza disso. Deus, ele trabalha de acordo com os seus planos.
Provérbios 16, 1, o que é que diz? 1 e 3. Provérbios 16, 1, o que é que diz lá? O coração do homem pode, mas a resposta certa... Então a resposta certa. Versículo 3, vamos juntos? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão o quê? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando você tem prazer em Deus, você quer agradar a Deus, você quer saber a vontade de Deus, você quer honrar a Deus naquela área, naquela decisão, você pode ter certeza que Deus vai conduzir você. Então, a primeira coisa que a impaciência gerou para o povo de Israel é que eles rejeitaram o plano de Deus e seguiram seus próprios planos. Segunda lição que a gente aprende aqui é que a impaciência nos conduz a fazer alianças com pessoas erradas. Sabia disso? Versículo 2: eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Lá no versículo 1 diz: fazem aliança sem a minha o quê? Aprovação. O que era o Egito para a nação de Israel? Era a opressão. Eles passaram 300 anos no Egito sob opressão. Deus tira o povo do Egito. Tira do Egito, dá uma terra, forma a nação. Aí na hora que a nação está passando dificuldade, vai atrás. É como você que é convertido, vai pedir ajuda ao capeta para resolver seus problemas. Você vai voltar para o seu opressor, aquele que oprimia você para lhe dar solução para os problemas? Toma cuidado, irmãos, porque quando a gente está impaciente, a gente assume compromisso com pessoas erradas, que Deus não aprova. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Você já fez algum negócio, alguma coisa com uma pessoa que não era de Deus, e na sua precipitação você achou que aquilo era a melhor coisa do mundo? Você já passou por uma experiência assim ou não? Abra a sua Bíblia, por favor, lá em 2 Coríntios, capítulo 6. (14) em diante, o que diz aí? 2 Coríntios 6, de 14 em diante, o que diz? Não vos ponhais em julgo o quê? Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a... ou que a comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão meu povo. Então, põe na sua cabeça, você já tem uma sociedade abençoada, que é com sua mulher. Espero que você não esteja dormindo com a inimiga, mas essa é a sociedade boa, porque foi Deus que inventou. Mas quando você fala em sociedade, em estabelecer negócios, ajuda com pessoas ímpias, você precisa tomar cuidado. E muito cuidado, não é pouco não. Eu já vi gente perder grandes negócios, certo? Estragar, perder família, perder bens, perder patrimônio, porque confiou no incrédulo.
Irmãos, a comunhão ou a sociedade com incrédulos, ela é proibida por Deus. E na impaciência, você quer resolver de todo jeito, aí você pede ajuda a quem não deveria ajudar. E tem gente que explora justamente isso de você. Quando vê que você é impaciente, que o inimigo encosta para tirar proveito. Terceiro lugar, a impaciência, primeiro, faz com que nós rejeitemos os planos de Deus. A impaciência nos conduz a fazer alianças com pessoas erradas. Terceiro, a impaciência gera frustrações e decepções. Veja no versos 2 e 3, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Versículo 3, o que é que diz? Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Veja no capítulo 31, versículo 1: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos, em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o sangue de Israel, nem buscam ao sul. O título aí na sua Bíblia, o Egito é homem, não Deus. Deus já tinha tirado o povo do Egito, Deus já tinha desmoralizado a potência egípcia através do Mar Vermelho, e agora o povo, numa crise de impaciência, acha que é o Egito que vai resolver o problema deles. O povo do Egito, durante 400 anos, escravizou e maltratou Israel. O faraó era um símbolo diabólico, de opressão. Deus havia derrotado e desmoralizado lá em Êxodo capítulo 15. Por isso que Deus está dizendo que Faraó e o Egito só poderiam oferecer para Israel vergonha e confusão. Veja lá, Salmo 25, versículo 3. Salmo 25, versículo 3. O que é que diz o salmista? Vamos ler juntos? Bem forte. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado, serão os que sem causa procedem. Pois é, você pode proceder traiçoeiramente contra Deus, mas se você confia em Deus, você jamais será envergonhado. Quarta consequência da impaciência, versículo 4, 34, diz assim: porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram o quê? A Anis. O que é que significa isso? A impaciência produz a rejeição do tempo ou do momento certo. A incredulidade de Israel levou a atitudes precipitadas, inoportunas, apressadas. Os príncipes e embaixadores foram o quê? Correndo. Irmãos, Deus tem um tempo para tudo. Aliás, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, ele diz: há tempo determinado para todo propósito debaixo da terra. Não coloque o carro à frente dos bois. Tem na Bíblia isso, não? Mas é a verdade, né? É um ditado.
Então vá com calma, meu filho. Quinto lugar, a impaciência gera sofrimentos. Versículo 5. Mostra aí que toda precipitação de Israel, toda precipitação, veja lá. Versículo 5. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá. Não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Então há certas ajudas que a gente vai pedir fora de Deus, que só vai trazer vergonha, decepção e frustração para nós. Deus já havia decretado a derrota de Israel por causa dessa teimosia. Está lá nos versos 13 e 14. Mas, para levantar o astral aqui, como é que a gente pode vencer a impaciência? Olha que vocês estão falando com um pós-doctor. Aqui eu tenho autoridade. Como é que a gente pode vencer a impaciência? Veja o que diz Provérbios 19:2. Provérbios 19:2. O que diz lá? O que diz? Não é bom proceder sem... E peca quem é o quê? Precipitado. Não é bom e é pecado. Vamos para o confessionário. Tem alguma coisa que você fez na sua vida que, se voltasse o tempo, você não faria? Não fala do marido, pelo amor de Deus. Fala mal do marido. Coisas que você fez, decisões que você tomou, precipitadas, sem consultar ninguém, sozinho, muitas vezes movido pela sua soberba, porque você é o cara, você acha que você sabe tudo, e você se arrependeu? Tem ou não tem? Não precisa confessar, só estou pedindo para você reconhecer, não precisa botar o caso aqui não, que aqui não é da Atena, nós só estamos fazendo um trabalho de aplicação do texto. Então, eu creio que nós chegamos a uma conclusão aqui, à luz da palavra de Deus. É que a impaciência, ela é danosa e prejudicial. Ela é uma evidência clara de incredulidade. Vamos lá para o versículo 15 do capítulo 30. 30:15, o que diz aí? Vamos lá juntos? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa, na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Mas o quê? Então aqui nós temos 3 lições bíblicas nesse versículo. A primeira delas é que nós precisamos de conversão. Todo impaciente precisa se converter. Converter aqui, ele está claro no texto, né? Em vos converterdes está a vossa salvação. A conversão, ela é voltar. Você está indo, é tipo arrependimento, você está indo em direção, daqui a pouco você para, observa que aquela direção está errada, dá meia volta e vai para o caminho certo. Ou seja, primeiro é um reconhecimento de mente, você tem que estar convencido que aquilo não é o caminho certo, que aquilo não é a verdade. E ao tomar conhecimento disso, você muda o seu comportamento.
Porque não adianta. É aí que a Bíblia fala de teimosia do coração. A conversão muda a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Porque crente, ele acha que conversão é só no dia que ele aceitou Jesus. Não, você tem que se converter todo dia. Porque todo dia você tem ideia errada, pensamento errado, você pode tomar decisões erradas. Lucas 22, 32. O que diz aí? Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não... Tu, pois, quando te converteres, fortalece. Então Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu intercedi por você, porque Satanás queria lhe destruir. Por quê? Porque você está tomado de soberba. Você acha que você é o melhor apóstolo. Você já disse aí para mim que, ainda que todos me abandonem, você jamais me abandonará. Então Pedro está precisando se converter desse pecado que existia na sua vida, que determinava o seu comportamento. E ele diz: Pedro era crente, porque eu roguei por ti para que a tua fé não... Então Pedro era convertido. Significa que eu e você, mesmo sendo convertidos, nós temos uma dura cerviz. Nós precisamos botar uma dobradiça no pescoço. Nós precisamos entender que nós podemos estar errados, principalmente quando nós acreditamos que aquilo que nós pensamos é verdade, e o nosso coração é enganoso. Por isso que nós precisamos pedir a Deus discernimento. Por isso nós precisamos pedir a Deus para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente tenha compreensão. Então, como é que eu venço a paciência? A impaciência? Primeiro, me convertendo. Tá certo? Me convertendo, pedindo essa transformação que o Espírito Santo pode fazer, me quebrantar, me convencer de que eu estou errado. Segunda coisa, nós precisamos, diz o texto aí, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Converter e sossegar, sossega o facho. Sabe o que significa isso? Você dá para uma filha adolescente, um filho adolescente, sossega o facho, meu filho. Segura o tchan, amarra o tchan, 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 tchan. É assim? Calma. Tem tempo para tudo. Tempo para tudo. Falei com as meninas, adolescentes. Vocês vão casar com quantos anos? 25 anos. Então, 25 aos 70, olha, vai fazer seco pra caramba. Então não faz agora para não prejudicar. Não queima etapa. Vai devagar. Você vai enjoar. Então, calma. Sossega. Deu para entender? Sossegar. Aqui, essa palavra é muito bonita no hebraico. Veja Isaías 26, 3. A Bíblia explica a Bíblia. 26, 3. O que diz aí? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele o quê? Confia em ti. Então, perfeita paz significa a paz que vem de Deus, o sossego que Deus dá para nós. O salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou
Deus. Você se lembra que nos milagres da tempestade que Jesus enfrentou com os discípulos, houve um milagre que primeiro Jesus sossegou a tempestade, para depois sossegar os discípulos. Mas houve outra que primeiro ele teve que sossegar o quê? O coração. Depois ele acabou com a tempestade. Então, quando a Bíblia fala de paz e tranquilidade, é paz no meio da guerra, é paz diante do conflito, no meio do conflito. Senão, se você não tiver isso, você não será capaz de enfrentar o problema corretamente. E essa perfeita paz aqui que ele oferece, é para aquele cujo propósito está firme em ti. Terceiro lugar, precisamos confiar nas promessas de Deus. Veja que aqui no 30:15, ele diz assim: na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quiseres. Tranquilidade e confiança. Tranquilidade e confiança. Veja que a partir do versículo 18, Deus vai fazer promessas consoladoras. Certo? Veja essa promessa do versículo 21, 30:21. Lê comigo aí, bem forte. O que é que diz? Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, Deus vai lhe acompanhar nessa jornada, que quando você for dando uma desviada, Ele vai falar com você, Ele vai mostrar para você. Uma voz atrás de você vai dizer: este é o caminho. Em outras palavras, Deus, irmãos, Ele não somente promete estar conosco, mas Ele promete falar conosco, nos aconselhar. Ele diz para Davi: sobre as minhas vistas te darei conselho. Deus vai conversar com a gente, vai orientar a gente. Abra a sua Bíblia no Salmo 130, versículo 5. Vamos ler juntos? O que é que diz? Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero. Então tem a pessoa de Deus e tem o quê? A palavra de Deus. E Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. E uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, é um cheque já assinado por Ele, que você vai sacar na hora certa, mas você já tem a promessa. Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué, capítulo 21, versículo 45. O que que diz aí? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Então, meus irmãos, nós vencemos a impaciência, na linguagem nordestina, na agonia. Você já viu esse termo? Ô, cara agoniado. Isso é termo nosso lá. Agoniado. Você está naquela impaciência, naquela agonia. Você quer resolver do seu jeito. Calma. Calma.
Converta-se a Deus, sossegue o coração e confie em Deus e nas suas promessas. Ele vai resolver tudo. Provérbios, capítulo 29, versículo 25, tem uma coisa maravilhosa também, uma promessa dele. Provérbios 29, 25. O que diz aí? Quem teme ao homem armas ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Então, se você é daquele crente que diz assim: ó, eu já sei o que você está pensando. Calma, você não sabe nada. Quando você tem medo das pessoas, você se arma todo. Arma de todo jeito. Agora, quando você confia no Senhor, você não precisa armar, você fica tranquilo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse texto, depois você lê em casa, capítulo 30, 31 de Isaías, vai trabalhar justamente essa agonia que a gente tem, essa aflição que a gente tem, esse pecado que a gente tem, chamado impaciência. E não é uma questão de temperamento, tá? Porque tem gente agora que todo pecado dele diz que é temperamento. É o meu temperamento. É o meu temperamento, é? Se você é convertido, Jesus já mudou o seu temperamento também. Usar justificativas para pecado não é uma boa coisa. Não é recomendável. Vivemos dias agitados. Estamos sempre sob pressão. Em alguns contextos, a impaciência é uma virtude. Esse cara resolve mesmo, resolve. Mas não sabe as consequências do que está deixando atrás. A medicina e a Bíblia, porém, adverte: a impaciência é prejudicial à sua saúde física, mental e espiritual. Tem um ditado, um provérbio chinês, diz assim: com tempo e paciência, a folha da moreira se transforma num vestido de seda. Achei bonito, vocês gostaram? Com tempo e paciência, uma folha de uma planta vira o quê? Seda. Seda. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Foi chata a aula ou vocês estão pacientes hoje? Quem está saindo mais paciente aqui hoje? O pessoal da galeria é mais paciente do que quem senta aqui embaixo. Senhor Deus, olha para nós aqui. O Senhor é o Deus que nos sonda e nos conhece. Antes que uma palavra chegue à nossa mente, à nossa boca, o Senhor sabe tudo. O Senhor conhece, ó Deus, quanto nós sofremos por causa da mazela do pecado, principalmente do pecado da impaciência, da intranquilidade. Que o Teu Santo Espírito possa trabalhar o nosso coração, a nossa mente, nesse dia, nos convertendo, nos sossegando, Senhor. Sossega o nosso coração, traz paz para a nossa mente, tira toda a ansiedade, toda a preocupação excessiva, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Ajuda-nos como igreja também a sermos uma igreja paciente, perseverante, que nas lutas e nas aflições nós possamos manter o bom senso, a sabedoria, o equilíbrio. Trabalha na vida de cada um aqui, na família, no trabalho,
no nosso coração. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.